queria entrar um pouco nessa onda da mitigação que ele está falando, o Guilherme, a gente chegou a trabalhar junto em alguns momentos aqui da nossa formação da graduação, e eu queria até relembrar um pouco o que foi dito na palestra do Geraldo, a questão da resiliência, né? Eu trabalho, como a maioria de vocês já sabe, com os eventos extremos, trabalho com ciclones tropicais, no Atlântico, especificamente, né? Como bom geógrafo, eu localizo o meu objeto de estudo, né? E o que eu posso perceber é que a frequência deles não tem sido alterada, ela tem sido, sim, mais bem documentada, né? O IPCC relata que desde 1970 tem sim aumentado a frequência dos furacões. Pois bem, isso vai direto com a própria utilização dos satélites, né, para identificar esses fenômenos, que, como a maioria de vocês sabem, os ciclones tropicais são formados em água, na bacia dos leitos oceânicos. Então, antes do período de satélites, nós não tínhamos total conhecimento. Nós resumimos a poucas estações meteorológicas de superfície. Alguns navios estavam fazendo comércio entre Estados Unidos, Europa. Agora, se você puxar mais o tempo, se você voltar até 1930, como foi muito bem apresentado aqui por todos os palestrantes, foram anos muito quentes. Esses anos tiveram mais furacões na base do Atlântico do que atualmente, tá? Mesmo sem ter os satélites para identificar esses fenômenos no Atlântico. Então, possivelmente, deve ter tido mais fenômenos do que se identifica até hoje. Portanto, usar de políticas mitigatórias na redução de CO2 como poluente para diminuir desastres relacionados a ciclones tropicais, eu vejo como uma agressão de tudo aquilo que o Guilherme falou, uma agressão a nós. No caso, nós não somos tão interferidos, mais para o povo norte-americano, né, que políticas públicas estão sendo geradas para diminuir esses desastres relacionados com a emissão de CO2. Tá? Então, o que nós teríamos que fazer, na minha opinião? Nós teríamos que aumentar a resiliência, como foi colocado pelo Geraldo, né? Porque a partir do momento que nós temos o mesmo fenômeno climático, um evento atmosférico como o ciclone tropical, ocorrendo, como ocorreu em 2004, em 2005 com Katrina, que devastou a cidade de New Orleans, o estado de Mississippi, e o mesmo tipo de evento, com a mesma intensidade, tá? Que foi o Vilma, que ocorreu na Flórida no mesmo ano, não provocou a mesma quantidade de vítima, não provocou os desastres ambientais, os desastres econômicos e principalmente a perda de vidas. Por quê? Porque, notadamente, aqui, como a maioria de vocês sabem, a constituição da população dos estados sulinos norte-americanos, como Louisiana, Mississippi, são de formação de pessoas pobres, são negros que moram lá. Então não se tem políticas públicas federais para aquelas regiões. Agora você já recebe esse tipo de verba, esse tipo de olhar já na Flórida, onde até 2004 o governador era o irmão, então o presidente George Bush, era o Jeff Bush, que quando foi ocorrer o furacão Vilma, ele recebeu preparativos imensos vindo do governo federal para evitar qualquer catástrofe vindo do estado do irmão dele, né? Então isso mostra o que é resiliência. No mesmo país que diz ser a maior economia do mundo, o país mais democrático do mundo, ocorre isso daí, quer dizer, o mesmo fenômeno climático em duas regiões diferentes tem respostas diferentes. A sociedade local respondendo a esses eventos climáticos. Então fica aqui a minha indignação quando eu leio no IPCC falando que nós temos que reduzir o CO2 para diminuir as catástrofes. Nós temos sim que criar resiliência a catástrofes. Não importa se eles estão vindo mais ou menos. O interessante é saber que nós já documentamos, observamos que eles ocorrem, invariavelmente. Então precisamos sim criar resiliência. É só, obrigado pela oportunidade.